Oiê, tudo bom? E aí? Como foi ontem a live? A live com o Paulinho foi muito massa. Cara, tô melhorando agora, né? Você vê que eu pus um filtro com blush pra ver se minha cara melhora. Foi bem doideira ontem, assim. Fui até passear no hospital, mas aí agora com a sedação toda, tô melhor. E com esse filtro, né? Plena de blush. O filtro é ótimo. Oi, gente. É o famoso como melhorar sua cara, né? Pondo filtro. Oi, Igor. Gente, a make é do filtro. Maravilhoso, Juliana. Você não precisa fazer nada. Eu aprendi um negócio ontem, né, com o Paulo, aquela vergonha. O Paulo com todo equipamento, LED, não sei o quê. Foi tomar banho antes da live e eu daquele jeito. É um filtro maravilhoso, né? Parece que eu fiquei 5 dias me maquiando. Não, só põe o filtro aqui e vai. Se a vida fosse assim, tava ótimo, né? Gente, então, eu vou começar falando. Ai, menta, gata, é maravilhoso. Tem vários aqui. Esse aqui é o melhor. É muito bom, né? Então, gente, eu vou hoje falar sobre coreografia que eu venho desenvolvendo. E daí eu queria explicar para você um pouco como que eu cheguei nisso, né? Então acho que não tem muito como não falar da relação entre fotografia e... Oi, Janaína, oi, gente. E eu vou fazer um apanhado histórico, pincelando coisas que me interessam mais. O computador aqui tem umas colinhas e umas imagens para mostrar para vocês. Daí, como eu sou zero tecnologia, não entendo nada, então talvez eu tenha que ficar virando o celular para vocês verem as imagens e terem uma ideia aqui também, né? Oi, Soraya, oi, Jaiane. E então, assim, queria começar falando um pouco desse percurso meu com a fotografia. Na verdade, você faz coisa demais e tal. E é muito louco, porque na verdade eu comecei a fazer nas artes foi por causa da dança. O motivo que faltou alguém para fazer. Eu me tornei uma pessoa curiosa naquilo. Por causa da dança, e aí isso foi se desdobrando, né? E a fotografia não é diferente, assim, muitas vezes todo mundo que tá aqui sabe os perrengues da gente. E aí você pagar fotógrafo, você queria experimentar uma coisa e às vezes tinha o fotógrafo, mas ele não estava disposto a experimentar coisas com a gente, nos grupos que eu fazia parte e tal. Eu falei, sabe o que mais? Eu sou uma máquina, assim, desde pequena na mão. E eu falei, vou investir nisso e vou começar eu mesmo fotografar umas coisas. Que daí eu comecei a pirar muito, assim, porque eu sempre enxergava o todo, tá? Coisa macro, assim, o longe, o que era grande, assim. E a coisa da fotografia, ela foi, né, focando o mundo pra mim. E eu comecei a me interessar pelas pequenas coisas, começar a ver micro coisas no mundo, ou micro partes das pessoas, ou de mim também. E aí eu comecei a pirar muito nesse universo. Eu falei, cara, é isso, né? E o lance da luz e sombra também, que isso pra mim era muito surreal, de pensar como que a luz ela modifica completamente o lugar onde você tá, ou o que você quer retratar, ou as coisas que você quer dizer, né? E aí, cara, eu comecei a pirar muito porque é isso que eu tava falando antes, né? Eu não entendo nada de tecnologia. Oi, Rafa, oi, Sam. E
E aí, cara, essa coisa do Photoshop, de Lightroom, enfim, todo esse esquema de pós-produção me dava um pouco de nervoso, assim, sabe? Primeiro porque eu não gosto mesmo de ficar horas no computador. Depois que eu não gosto muito dessa relação de alterar a imagem, a menos que eu realmente queira fazer isso. Oi, Paulinha. A menos que eu realmente queira fazer isso, né? Tem fotógrafos que eu amo muito, que as fotos deles são manipuladas, mas aí é uma foto pensada para ser manipulada, né? E não uma foto que você fez de um registro ou de um ensaio, que você poderia aproveitar o máximo possível as capacidades do teu equipamento e já tirar uma foto dali, mas você não faz isso e deixa para fazer isso na pós-produção. E eu fotografo mais ou menos desde 2000, assim, com um pouco mais de seriedade e é isso, né? Não é minha profissão financeiramente, né? Só que começou a virar um hobby meio sério, assim, porque eu comecei a querer investir em equipamento, mudar equipamento, eu comecei a querer fazer cursos, porque sozinha tinha coisas que eu já não dava conta mais. Só que é muito louco, né? Porque a fotografia, ela é experimental, por princípio. Então, lógico que tem a técnica ali da câmera, tudo, algumas coisas que você pode pensar de regras de composição, mas no fim é a experimentação que vai te fazer entender coisas, né? E aí, assim, toda vez eu ia para um curso perseguindo a história da luz e sombra, como pensar a luz na fotografia e tal, e todo mundo falava assim, deixa isso pra lá, você trabalha isso depois na pós-produção, tira a foto, qualquer foto pode ser recuperada e tal. Oi, Igor. E eu dava uma pirada com isso, sabe? Falando assim, gente, não é possível que não existe mais um ser humano no mundo que fotografe sem já pensar na pós-produção, né? E aí eu fui me cansando um pouco de olhar como ilha de edição. É isso. Oi, Ian, oi, Paty. E aí eu fui me cansando um pouco desse lugar. Eu falei, sabe o que mais? Não vou fazer mais curso nenhum. Sim, vou eu mesmo testar coisa, na hora que deu errado, deu. Se tem uma vantagem da câmera digital é essa, né? Porque você pode fazer foto e apagar, enfim. Eu também acho que às vezes isso deixa o nosso olhar menos assertivo, né? Porque como você já sabe que tá tudo bem, então também você pode fazer vários cliques. Isso é outra coisa, né? O Sam, que dança aqui, para quem não conhece, entrem, @ ele é maravilhoso. Mas ele sobre isso, né, que dessa relação com a fotografia, assim, como que a gente faz também que nesse clique a fotografia já sai o melhor possível, né? E eu comecei a perseguir muito esse lugar de não querer fazer eu comecei a querer fazer cursos, porque sozinha tinha coisas que eu já não dava conta mais. Só que é muito louco, né? Porque a fotografia, ela é experimental, por princípio. Então, lógico que tem a técnica ali da câmera, tudo, algumas coisas que você pode pensar de regras de composição, mas no fim é a experimentação que vai te fazer entender coisas, né? E aí, assim, toda vez eu ia para um curso perseguindo a história da luz e sombra, como pensar a luz na fotografia e tal, e todo mundo falava assim, deixa isso pra lá, você trabalha isso depois na pós-produção, tira a foto, qualquer foto pode ser recuperada e tal. Oi, Igor. E eu dava uma pirada com isso, sabe? Falando assim, gente, não é possível que não existe mais um ser humano no mundo que fotografe sem já pensar na pós-produção, né? E aí eu fui me cansando um pouco de olhar como ilha de edição. É isso. Oi, Ian, oi, Paty. E aí eu fui me cansando um pouco desse lugar. Eu falei, sabe o que mais? Não vou fazer mais curso nenhum. Sim, vou eu mesmo testar coisa, na hora que deu errado, deu. Se tem uma vantagem da câmera digital é essa, né? Porque você pode fazer foto e apagar, enfim.
eu também acho que às vezes isso deixa o nosso olhar menos assertivo, né? Porque como você já sabe que tá tudo bem, então também você pode fazer vários cliques. Isso é outra coisa, né? O Sam, que trabalha com fotodança aqui, para quem não conhece, entrem, @SamBCruz, ele é maravilhoso. Mas ele estava falando sobre isso, né? Que dessa relação com a fotografia, assim, como que a gente faz também para fazer o clique, e nesse clique a fotografia já sair o melhor possível, né? E eu comecei a perseguir muito esse lugar também, né, de não querer fazer pós-produção. E eu não sou contra a pós-produção. Aliás, eu adoraria saber fazer bem, né? Estou estudando para isso agora, porque porque eu quero extrapolar a fotografia que eu faço para outros lugares, mas aí é pensar a fotografia como pintura mesmo, e aí por isso eu preciso dessa ferramenta, né, de Photoshop, Lightroom. O Alan Shoa, que é um fotógrafo aqui de Fortaleza que eu amo muito também, trabalha bastante com essa relação, né, dessa ferramenta da pós-produção, mas porque ele cria realmente um mundo fantasioso, e daí é necessário, né? Conrado tá falando, artista pode experimentar sem causar muito estrago quando der errado. É exatamente isso. E uma das coisas que o Sam também tava falando na live que ele sobre fotodança agora era esse lance, né? Cada vez ele faz menos cliques. E eu comecei a entrar nessa pira também, sabe? Eu acho que quanto mais tempo de fotografia eu tenho, menos eu quero fotografar em quantidade, né? E aí quando eu começo a ter que fotografar muito uma coisa, assim, eu já falo, ai gente, né? Agora eu acho que quem tá acompanhando aí o projeto que eu tô fazendo com a minha mãe é muito louco, porque pela primeira vez na vida, né? O projeto tá aí no Insta pra quem quiser olhar. Mas pela primeira vez na vida eu tô fotografando todo dia, e todo dia um assunto só, que se desdobra em 1000 outras coisas, né? Mas, gente, é muito louco, porque essa história de pandemia já vai fazer quase 40 dias, né? Que eu tô literalmente presa, eu não vou nem no supermercado. E aí eu comecei a cair doente, e sem saber, né, se é Covid, se não é Covid, não sei o quê. Então isso também, além da experiência física, vai trazendo uma experiência emocional muito louca. E, cara, assim, os dias que eu tava mal, a foto não saía, sabe? Eu tirava 1, 2, 3 vezes. E aí, porque é muito longe, né? Eu tenho uma teleobjetiva, mas mesmo assim, você precisa encontrar esse ponto de foco, né? E um dia que eu falei, velho, é isso, sabe? Tipo, hoje a foto tá desfocada. É assim que eu tô vendo minha mãe hoje. E é assim que eu estou hoje. Então não tem por que eu ficar tentando focar essa foto, né? E aí, eu vou chegar nisso lá pra frente, assim, né? Porque tem muita gente que critica muito esse lance do desfoque na fotografia e tal, porque chama de falta de técnica mesmo. Mas enfim, eu acho que são outras questões. Então eu vou começar a falar um pouco sobre essa relação mais histórica do corpo com a fotografia, e daí depois eu vou chegando mais no meu trabalho, assim. Tem um comentário aqui do Rodrigo: amo esse universo da fotografia e os olhares possíveis para propostas do corpo, dança. Tenho arriscado algumas imagens para minha pesquisa de TCC. Que massa, que massa. De onde você é, Rodrigo? E o Conrado, muito legal a ideia do projeto. Sua mãe é uma figura, ela é, gente. Cada dia é um flash. O negócio teve o Lucas, né? Um aluno daqui do curso de dança da UFC perguntou assim: mas isso é foto performance? Eu falei, acho que está se tornando foto performance, porque era só para registrar um encontro. E de repente a minha mãe aparece com tanta coisa que... E aí, gente, qual que é o lance? A Soraya falou, metralhar, fazer muitas fotos, compulsão por garantir o futuro. Ele é de Blumenau, gente. Dona Mundinha é top. E também tem essa coisa, né, dessa aceleração do tempo, da nossa necessidade de estar o tempo todo registrando. E, cara, é muito louco, porque quanto mais eu entrei nesse processo de fotografia, mais eu me perguntava assim, cara, é necessária mais uma imagem pro mundo? Real, assim, tipo, o que eu vou fazer com isso depois? Vai virar mais lixo digital? E como que é esse processo, né? Então isso também começou a me pirar
assim, 10 milhões de HDs externos, com 1000 fotografias que eu nunca ia ver na minha vida, entendeu? Então, assim, pra mim, esse processo de redução, por exemplo, essas fotos da minha mãe eu faço no máximo 3, 4, né? Porque senão também, sabe, tá um caos minha vida nessa pandemia. Eu vou ficar o quê? Olhando 1.800 fotos dela para escolher uma? Não. 3, 4, acabou, fechou e vamos nessa, né? E aí, gente, então eu vou falar para vocês um pouco agora desse histórico, né, da relação entre fotografia, corpo e movimento. E eu uso para falar isso esse livro que eu gosto muito, que é A Fotografia do Corpo, ele é em espanhol, né, do John Pultz. E ele vai fazendo um percurso assim bem dessa relação da fotografia como lugar de poder, né? O Sam tá falando aqui, reduzir os cliques facilitaria, exatamente, também, né? E eu também me pergunto para que tantos, né? Então, e aí voltando ao livro A Fotografia do Corpo, do John Pultz, ele traz um panorama bem importante do meu ponto de vista para a questão colonialista e sexista em relação ao corpo, e tanto ao corpo feminino quanto ao masculino, e essas relações, né? Então, assim, em 1830, a fotografia ela começa a ser usada para registrar retratos da elite, né? A gente estava acostumada já a contratar pintores para fazer telas, né? Pinturas, todo mundo já deve ter ido em museu e visto isso. E aí, em 1830, essa função que era dos pintores, ela começa a migrar para os fotógrafos, né? E aí acaba que essas imagens de fotografia, elas se convertem nesse símbolo de poder, né? O registro de quem tem grana contratar essas pessoas, e que na época era um processo muito caro, né? E aí, já em 1850, começa a surgir os cartões de visita. E aí o que acontece? Com esse processo dos cartões de visita, a trajetória do fazer fotográfico, ela começa a ficar um pouco mais barateada, né? E aí a classe média começa a atingir a possibilidade de ser retratada também e de produzir esses cartões. Então a gente já começa a ter uma falsa ideia de democratização, né? Junto com isso, os álbuns de fotografia, né? Que também a pessoa que é mais rica, a pessoa que está na classe média consegue ter um álbum de fotografia também, então começa a se sentir equiparada, né? Aos políticos, às celebridades, aos personagens da classe alta, e a gente começa a ter essa sensação de democratização, porque não era, porque as pessoas marginalizadas e pobres continuam sem o direito de fotografar ou serem fotografados, porque ainda era para a maior parte da população, né? A gente fez um comentário, maravilhoso ano tendo muito lixo digital, e às vezes tem muito o que fazer com isso, como pensar em possibilidades para isso também. Pois é. Oi, Juan, oi, gente. E aí que começa, acho que um processo mesmo da gente pensar nessa importância da fotografia na relação com o colonialismo e com o sexismo, né? Do século XIX, além da fotografia determinar muitas condutas normativas da sociedade, ela também começava a criar referências eróticas do corpo da mulher, fetichistas, né? Com essa ideologia vitoriana, assim, que tinha um campo profissional majoritariamente masculino, né? E aí imprimia na mulher sempre uma imagem que vinha ou pela exploração do corpo físico ou esse culto à vida doméstica da mulher, né? Também tinham muitas fotos da medicina que mostravam o controle do corpo sobre o corpo feminino. Então isso tudo vai gerando essa ideia vulnerável, frágil, que necessita da proteção masculina, né? Então vai construindo esse universo. E aí tem uma figura muito importante, que foi no final do século XIX, que era Alice Austin, porque ela era lésbica e ela fez um autorretrato com mais 2 mulheres, todas vestidas de homem. Então imagina o que isso representou para essa época, né? E a Anne Brigman, ela também foi muito importante nesse processo, né? Porque em 1906 ela começa a se autorretratar e ela se considerava uma pessoa livre e totalmente contra convenções sociais. E ela começa a se retratar dessa forma, né? E aí
Entre mais ou menos 1910 e 1930, os desnudos fotográficos começam a fazer parte desse percurso de uma nova liberdade sexual, né? E aí o corpo também começa a adquirir um novo status em relação à fotografia, né? De 1880 até a primeira metade do século XIX, os fotógrafos pictóricos começam a discutir muito e a lutar muito por essa ideia da fotografia alcançar um status de arte, né? O Juan tá aqui, teve até uma discussão sobre isso em São Paulo, né, Juan, que eu tava lá, e até hoje isso é muito discutido, né? Se fotografia é arte, e tem muitos fotógrafos que consideram a fotografia como arte, muitos fotógrafos que consideram a fotografia uma coisa à parte da arte, né? Mas nesse período, nesse comecinho aí do século XX, até o comecinho do século XX, a gente começou a discutir mesmo essa relação da fotografia dentro desse processo artístico. E aí, nesse período, outros suportes começam a ser usados. Texturas, papéis mais texturados, manipulações mais ousadas. Naquele tempo era tudo analógico, né? Então eram negativos. E aí todas as referências eram nos negativos, né? E nas cópias. Então começaram a aparecer esses retoques e as intervenções no negativo com uma força maior. Aí, de 1910, 1920 mais ou menos, os fotógrafos modernos começam a abandonar as artes e se dedicar mais ao que eles chamam de fotografia direta, né? Que aí é voltar à ausência da manipulação. E também a gente começou a ter uma valorização do foco nítido, né, nas fotos. Daí a gente começa a entrar numa fase em que o fascismo vem avançando, né, e atropelando a democracia, que já é no fim dos anos 30, e o corpo coletivo começa a aparecer, né? Então essa ideia das multidões, as multidões representando um momento de agressão política, né, aos corpos, isso começa a ser revelado nas fotografias, né, com coletivos. E aí, já lá para os anos 60, 70, a gente começa a ter um aparecimento mais forte dos artistas performáticos. E aí, muito derivados de obras como, por exemplo, A Luz Surgida na Escuridão, do Rauschenberg, da Weil, que registrava a presença dos corpos por meio da revelação de si próprio, né? E normalmente um papel pela luz do sol. E aí começa a se expandir a relação entre fotografia e performance. Basicamente tinham três... Oi Beto, oi Edson. Basicamente tinham três tipos de relações que apareciam mais frequentemente com a fotografia e a performance, né? Inicialmente as performances eram documentadas em tempo real. Depois, em algum momento, essas fotografias passaram a substituir a própria performance. Então, por exemplo, ainda hoje a gente vê, por exemplo, existe uma performance no museu, alguém fotografa essa performance e depois o performer não está mais lá, mas as imagens da performance que aconteceu ali ficam ali, né? E no terceiro momento, a ação performática como a própria produção de imagem fotográfico. E que aí, de fato, esse começa a ser denominado mais como foto performance, né? E na foto performance tem esse lugar muito do fotógrafo induzir o fotografado para produzir a imagem que ele deseja, né? Uma imagem que normalmente é pensada antes, enfim. E aí, gente, o corpo começa já a tomar proporções, né? E a fotografia em si, ela começa a ser um modo quase perfeito, assim, adequado de expressão para o aqui e agora, né, dos anos 60. E cada vez mais começam a desaparecer esses limites tradicionais entre fotografia artística e jornalística, né? A fotografia artística já começa a se mesclar ali nesse outro lugar também. E ela começa também a fotografia como obra de arte a ser apresentada em museus ou documentos de imprensa, ou então em ambos lugares, né?
E a câmera começa a se converter um pouco mais nesse lugar de você se comprometer com o mundo. E aí entra num percurso que as pessoas não querem mais uma câmera que te distancie tanto, né? A ideia começa a ser trazer equipamentos que de certa forma se acoplem ao seu corpo de forma mais próxima e você consiga ter um contato maior com as pessoas que estão sendo fotografadas, né? Então o fotógrafo começa a se integrar mais fisicamente com as cenas, as pessoas e os acontecimentos registrados. Daí a gente tem como exemplos bem fortes disso Weir, Bauer e Metziger, que eles, por exemplo, adotam câmeras pequenas para utilizá-las como extensão do corpo. E a gente começa a ver os fotógrafos na rua fazerem capturas com um pouco mais de espontaneidade, né? E já no que se refere à questão de gênero, nos anos 80 e 90, o corpo masculino ele já ganha uma nova importância política e cultural, especialmente na relação com a homossexualidade, e um dos fotógrafos que tem suas obras muito marcadas nessa relação é o Robert Mapplethorpe. Nos anos 70, a gente começa a ver, né, a fotografia já mais aceita como arte, e vários fotógrafos que começam a aceitar como lugar separado da arte, né? Então a gente começa a ter essa discussão travada de uma forma um pouco mais intensa. E nesse período também de 60 e 70, a dança começa a entrar em práticas mais experimentais, né? Então, para quem que é da dança, tem essa relação da improvisação, da composição em tempo real, que a gente pensar a improvisação com intenção dramática na relação com o público, né, e criar a coreografia imediatamente enquanto está em relação com o público e não previamente. E esse diálogo com outros espaços de dança que não o teatro e o palco italiano começam a se fortalecer. Então as pessoas começam a dançar muito mais nas ruas, em outros tipos de espaço, e isso vai transformando totalmente a relação do corpo do bailarino também com o ambiente, né? E aí eu queria só ler uma coisinha para você, deixa eu só procurar, porque tem uma coisa muito legal, tá aqui. Roger Copland diz: eu não penso que seja coincidência que a dança seja a única arte que floresceu tão vivamente nos anos 70. Ambas, a fotografia e a dança, ajudam a restaurar para nós o que John Crowley Ransom chamou de o corpo do mundo. E é muito louco porque nesse momento também a gente começa a ver como, com a fala dele, uma hierarquização, né, do corpo em relação ao espaço, e é como se esse corpo determinasse um pouco as relações que a gente estabelece no mundo, hierarquicamente esse corpo começasse a ter uma importância maior do que o próprio ambiente onde ele está, né? E aí é uma loucura, porque essa pandemia que a gente está vivendo agora, o Ailton Krenak fala justamente sobre isso, né? Quando a gente se coloca num outro lugar ou numa posição de hierarquização, olha o que acontece, né? E a gente cada vez mais precisa entender que a gente é corpo e que corpo que a gente o espaço é corpo, né? E aí, gente, tem uma coisa que tem um artigo que é do Matthew Reason mesmo, que chama Still Moving, The Revelation of Representation of Dance in Still Photography. E aí é muito louco o artigo, porque ele separa as fotografias em dança duas categorias que para ele são visíveis. Uma categoria que ele chama de reveladora, entre aspas, e outra categoria que ele chama de representacional, entre aspas. E aí, tem dois fotógrafos que ele aborda, assim, que são Lois Greenfield e Chris Nash. E a partir das fotografias desses fotógrafos, ele começa a discorrer sobre essas divisões que ele faz, né? Então, por exemplo, nas fotos do Chris Nash, ele vê que ele chama de uma representação real da dança, porque ele fala que a partir dessas intervenções que o Chris faz, ele enfraquece essa objetividade mecânica do registro duro fotográfico, né? E aí, já a Green trabalha por meio da revelação do movimento.
que significa a revelação do movimento, segundo ele? Congelar o movimento, né? E é muito louco porque ela tem essa perseguição, assim, tem alguns vídeos dela no YouTube e tal, ela realmente fica perseguindo esse lugar de congelar a imagem, né? Eu queria ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. Ó, essas são fotos da Lori Greenfield, tá? E aí... E essas são fotos do Chris Nash. Então vocês veem que ele já começa a brincar bem mais com cores, com sobreposições, né? Um outro imaginário a partir da dança. E ela não, ela já começa a tratar a relação de fato como um registro fotográfico e que tem que ficar o máximo possível congelado, né? Para mostrar efetivamente o que o bailarino estava fazendo na dança. E aí é muito louco porque eu fiquei correlacionando essas relações que ele faz com alguns processos de dois fotógrafos que são muito reconhecidos na área de artes cênicas. Que um é o Emídio Luiz, que inclusive fotografou o Balé Estágio por muitíssimos anos, e ele veio a Fortaleza, ele deu uma palestra no Museu da Fotografia de Fortaleza em setembro de 2019, e ele afirmava que para ele a boa fotografia é aquela que você com o movimento na dança. E ele fala, não me vem com essa história de borrão, que esse negócio de borrão na fotografia trazer movimento é papo de fotógrafo que desconhece técnica, e aí porque desconhece técnica faz esses borrões e depois diz que isso era uma intenção artística, né? E aí, no contraponto disso, a gente tem o Guto Muniz, que é um fotógrafo que em momentos ele congela fotos, mas em outros momentos ele traz esses borrões para de modo intencional. E ele, inclusive, trabalha muito com essa sensação de como eu não ficar enquadrando, né? Por exemplo, o Emídio, ele realmente enquadrar o corpo, né? na foto. O Guto, ele fala muito sobre esse lugar, né? Então, por exemplo, se eu estou dançando e eu mostro, né, uma parte do meu corpo, você vai imaginar o para fora dessa imagem. Então você começa a dançar com a imagem, você começa a criar fotografia com o fotógrafo. Então ele gosta às vezes, né, de deixar só um pedaço do corpo, ele usa muito a palavra rastro. Então às vezes é um tênis que o bailarino deixou no canto do palco, ele fotografa o tênis, né? Porque ele fala que é o rastro do corpo. Então, para mim, esses dois fotógrafos um pouco se enquadram nessa história aí que o Hanson construiu, né? E aí tem uma outra coisa do Guto também que eu acho massa falar, que ele tem um projeto que é o Cena Vestida, que ainda traz essa relação com a imagem para um outro lugar, que ele tem uma articulação com uma estilista e eles pensam em roupas mesmo para vender, tem uma loja, e eles pensam como produzir uma roupa para aquela fotografia. Então, sempre que ele fotografa um grupo, alguém, ele já convida a pessoa para participar desse projeto que é o Cena Vestida, né? Isso é feito tudo contratualmente, que a pessoa cede a imagem para a Cena Vestida. E aí ele tem roupas. Então, o próprio bailarino pode vestir a roupa dele, o próprio fotógrafo pode vestir a roupa que ele fotografou, ou qualquer outra pessoa pode vestir aquilo e aquela dança já se torna outra também. Então, como que isso vai modificar totalmente a relação que a gente tem com a imagem de dança, né? Daí, tem algumas questões em relação a isso que eu acho que são influências do lugar das artes visuais que, para mim, são muito fortes no trabalho que eu venho desenvolvendo. Pensando nessa história da Cena Vestida do Guto, isso já me remete logo aos parangolés do Hélio Oiticica, né, que para as obras de arte existirem, alguém precisava vestir essa obra de arte e se mover com ela, senão ela não existia. E é muito louco, porque eu lembro que uma vez eu estava na Europa de viagem e eu entrei num museu e estava tendo uma exposição do Hélio Oiticica e estava escrito do lado angolês assim, proibido mexer. Eu falei, pronto, acabaram com a obra, porque se o lance da obra é você vestir e se mover, né, o que você faz agora?
Então, muito louco também isso, né? E ali tinha um impasse, que era o impasse da preservação. Só que aí, né, como que se resolve isso? Para preservar, você não pode deixar a obra existir da maneira como ela tem que existir. Então é toda uma fricção ali muito, muito louca, né? E aí, gente, tem algumas outras relações, assim, que eu acho massa também, só que aí eu queria muito mostrar aqui para vocês. Robert Morris é uma figura que também me interessa bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa obra dele. Não sei se vocês conseguem ver bem. Untitled Box for Standing. Aqui do ladinho, não sei se dá pra ver bem, mas tem uma fotografia dele dentro da caixa. E do lado tem a caixa, né? E aí uma outra que eu queria mostrar, que era essa e-box, que também é uma caixa de madeira com o corpo dele nu. Então, o que rola com essas obras que me interessa muito? Ele usa o suporte dessas caixas de madeira para fazer um convite para as pessoas estarem com ele na foto, né? Então, o que acontece, na verdade, é que a pessoa no e-box, né, no iBox, a pessoa tem que abrir a caixinha, o corpo dele, na Untitled, a pessoa vai olhar a foto, vai ver que tem um corpo dentro, e aí ela decide se ela quer entrar ou não na caixa. Só que a caixa é do tamanho dele, ou seja, a caixa tem a altura dele. Se a pessoa for mais alta, ela vai ter que escolher. Se ela for mais baixa, vai ficar sobrando caixa. Se ela for um pouco mais gordinha, talvez ela tenha que entrar de forma. E isso tudo vai gerando um outro tipo de conexão com essa imagem e convidando o espectador a se mover junto com a imagem, né? Aí outra questão, outra artista que me interessa bastante também é a Lygia Clark, que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar demais, mas por de 76 ela começa a pensar a estruturação do self e trabalhar com objetos relacionais, né? E os objetos relacionais, neles, é quase uma condição sine qua non a experiência corporal do espectador, né? E é um processo extremamente complexo, mas que ao mesmo tempo reúne propostas muito simples e objetivas. Oi, Ângela! Muito simples e objetivas, assim, de relação com o espectador e provocação, né, que essa obra provoca para transformar a relação do objeto com o espectador. Então, tem uma das séries produzidas, por exemplo, ela tinha saquinhos plásticos, colocava água, ou areia, ou semente, ou concha dentro, e a pessoa tinha que lidar com isso no corpo, né? Então aquilo produz som, produz textura, produz temperatura, uma série de coisas que fazem o corpo mover e passar por essas experiências sensoriais. Outro trabalho que me interessa muito, e esse eu acho que eu também preciso mostrar para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é o trabalho do Marcelo Mazagão. Eu não sei quem conhece, ele é um cineasta importante, tem filmes muito lindos, para mim são filmes muito coreográficos. Eu até perguntei a ele, que eu fui ver essa exposição que eu vou comentar com vocês, Antônia, em São Paulo, e eu perguntei para ele, falei assim, mas você pensa seus filmes coreograficamente? Porque eu acho eles totalmente coreográficos. Ele falou, cara, nunca parei para pensar nisso, mas se for olhar, realmente, né, assim, o envolvimento do corpo é muito presente. E ele é cineasta, mas ele nunca tinha trabalhado especificamente com fotografia, e desde 2016 ele começa a se dedicar mais à fotografia, né? E ele cria 2 projetos, um é o Objeto Moebius e o outro é o Quinolivro. O Objeto Moebius, ele cria várias fitas de Moebius e espalha no espaço com imagens infinitas. E é muito louco, porque eu estava lá, você vê as pessoas, e depois a gente teve uma conversa com ele, também comentou sobre isso. Primeiro que as pessoas têm que se mover completamente para ver aquela imagem, né? Porque ela começa, mas ela fica curiosa para ver o resto, e ela precisa entrar nessa espiral junto com a imagem. Depois que, como a imagem é vazada, muitas vezes dá vontade de começar a interagir com ela, né? Só que lá, claro, isso era uma questão, a questão do suporte. Lá estava pendurado com fio de nylon e as imagens são relativamente pesadas.
Então o que acontece? Muita gente, eu por exemplo, a gente acabou não interagindo com medo de estragar a obra, de derrubar a obra, enfim. Mas a obra era muito convidativa a isso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E isso aqui era numa sala, né? Então essa primeira obra era numa sala. Você vê que essa aqui já tá mais envolvida com a fotografia, já tocando e tal. E na outra sala, isso aqui era fora, tá, gente? Antes lá no Maria Antônia. E aí o vento vai. E esse era dos quinolivros. Então isso aqui é um banco. Isso tudo foi ele que fez, tá, gente? Ele que produziu a marcenaria sozinho. Aqui tem um pergaminho e tinha uma manivela, né, que você ia girando, e eram todos esses pergaminhos aqui na sala. Então, o que acontece, gente? A minha experiência foi muito louca, porque primeiro, eu não sei se vocês perceberam que esse banco tem uma veio. Eu tava de saia. E só isso já me colocou num lugar que você fala, gente, a reflexão social que tá num ato simples de sentar ou não sentar. Sento com a perna aberta e aí fico exposta e socialmente isso não é bem visto, ou eu assumo isso e tá tudo bem porque pra mim não é problema. Ou eu sento de lado, só que daí eu vou ficar toda torta pra mexer, como uma das vezes eu sentei de lado e fiquei assim, aí começa a doer minha coluna e eu já não começo mais a interagir da mesma forma com a obra. Ou então eu decido ver de pé. E aí tem outra coisa muito louca, porque são vários, né? Então, depois de um tempo, ia começar a exposição, a fala dele, a palestra, daí eu comecei a dar uma acelerada porque eu queria ver e depois da palestra ia fechar o lugar, e eu não moro em São Paulo, eu ia embora e não ia mais poder ver. Cara, quando eu comecei a assistir aquilo, começou a me dar uma tontura, um enjoo. E eu falei, gente, que